Bom dia, flores do dia, boa tarde, flores da tarde, boa noite, flores da noite. O meu nome é Carol Melo, da Carol Makeup. Eu trabalho com maquiagem há mais ou menos 14 anos e hoje eu vim trazer para vocês aqui uma revisão das técnicas do curso 2, fazer uma maquiagem muito linda para noite, com tudo que a gente tem direito, brilho, preto, cílios, etc. Espero que vocês gostem e possam lembrar um pouquinho do que a gente aprendeu na nossa aula. Bom, eu já preparei a minha pele, então eu coloquei base, corretivo, pó, já fiz o contorno com bronzeador, blush, iluminador, já ajeitei a minha sobrancelha pra gente adiantar, pra gente focar nessa aula mais um pouquinho nos olhos, né, que eu acho que é a parte que vocês têm mais dificuldade. E eu queria aproveitar nesse vídeo para falar um pouquinho sobre o branco na maquiagem, né, hoje eu tô de branco. E o branco é uma cor que muitas vezes a gente tem dificuldade de o que ela faz na maquiagem. Então se a gente começar a falar sobre a pele, a gente pode falar, minha pele é branca, ou minha pele é negra, ou minha pele é morena. Na verdade, a gente não tem uma pele branca, né? Os fundos de pele que a gente tem do ser humano, eles são rosados, amarelados, alaranjados e amarronzados. Então, normalmente a pele ela vai ser um tom de rosado, um tom de bege, um caramelo, um mais marrom. Então, o branco não se encaixa, por exemplo, na questão da pele. A não ser que você vai fazer uma maquiagem artística, que você vai fazer um palhaço ou uma maquiagem de Halloween, e aí você vai ter aquele pancake branco que você coloca para criar mesmo um fundo branco, a impressão de você estar realmente branca, certo? Bom, mas o branco ele também é usado, você pode usar também no iluminador. Então eu coloquei um iluminador hoje que ele é levemente perolado, ele não é branco, mas se você tiver uma pele bem clarinha, muitas vezes o perolado não destaca em você. O perolado que eu digo assim, um champanhe, perdão, um rosé, alguma cor clara, mas que não seja branca. Então se você é bem branquinha e quer iluminar mais o seu rosto com um iluminador, aí você pode colocar um iluminador branco, certo? Se você já tem uma pele mais morena ou negra, aí não é tão legal. Por quê? Porque vai ficar muito destacado, certo? Então agora eu vou começar o olho e eu vou usar a minha primeira sombra iluminadora branca dessa paletinha. Eu uso pouco branco, porque o branco na verdade ele é uma cor que destaca muito em mim, porque eu não tenho uma pele tão clara, então eu costumo usar um tom mais amarelado, um tom mais rosado. Mas como essa maquiagem é uma maquiagem noite, então eu posso ter mais contraste, então eu vou usar o branco. Eu vou usar esse pincel para fazer a aplicação da sombra. Então eu vou aplicar, eu trouxe um espelhinho aqui para me ajudar, ó, nesses 2/3 finais da sobrancelha, chegar bem pertinho, ó, tá? Nos 2/3 finais da sobrancelha. Então o branco nesse caso, ou seja, né, quando a gente tá falando em branco também, vamos pensar um pouco no claro, ele vai servir para levantar essa região da sobrancelha, certo? Então você aplica ali com batidinhas, ou seja, você deposita a sua sombra ali, ok? E também eu vou usar o branco nesse cantinho interno do olho. Então, no caso aqui, o claro ou o branco, a sombra iluminadora, ele vai servir para abrir o olhar. Então, você vai afastar um olho do outro e ele vai ficar mais abertinho. E vou colocar nessa região que a gente chama de bananinha do olho, que é como se fosse metade da pálpebra móvel, certo? É muito legal se você tiver essa parte do olho mais fundinha, você vai conseguir trazer um pouquinho para frente com o claro, porque o claro ele faz isso. Por exemplo, no contorno, ele ilumina a parte central e lateral do rosto para destacar essas regiões em contraste com o bronzeador, que é o escuro, né? E o blush que vão afinar, tá? Então eu vou colocar aqui também nessa parte interna, o branco. Então basicamente ela vai servir para destacar. Então nesse caso, né, ela levanta a minha sobrancelha, ela abre o meu olhar e ela tira a profundidade desse pedacinho inicial da pálpebra móvel, que a gente chama também de banana. E aí, já é bom dar uma esfumadinha para tirar o excesso, não ficar tão branco. Então tá aí, esse é um dos principais usos do branco mesmo na sua maquiagem, certo? Bom, depois que eu coloquei o branco, essa maquiagem eu vou usar 4 cores. Então eu vou seguir aqui para um tom, na verdade, de cinza, ok? Porque eu quero fazer essa maquiagem um pouco mais puxada pro prata. Se você quiser fazer pro dourado, você pode pôr um tom mais de bege, mas é importante, ela vai ficar bem preta, com brilho, mas é importante que você tenha o que a gente chama de base da maquiagem, uma sombra base, justamente para ela, quando você colocar o preto, ele não ficar aquele preto manchado, aquele preto chapado, tá? Então eu vou pegar ela aqui com o mesmo pincel. Vou marcar aqui o final dos meus cílios. Lembra que sempre o limite, olha amores, é o final dos cílios, tá?
vou de fora para dentro preenchendo aqui na região do côncavo. Então muita gente pensa que o côncavo é o fundo, mas na verdade eu falo que o côncavo é a voltinha do osso, é a basezinha do osso, que é esse ossinho orbital. E aí eu vou preencher toda essa região aqui, ó, dos 2/3, toda essa região da pálpebra toda, que seria a outra metade da pálpebra móvel, e o côncavo com a sombra, no caso aqui a cinza. E vou abrir um ângulo mais ou menos aqui, equivalente aos 45 graus. Se tiver dificuldade com ângulo, pode pôr o cartãozinho, pode pôr a fitinha crepe para você ter mais precisão no seu ângulo. E aí, ó, ele já vai levantar e abrir a minha pálpebra. Então vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então você vem aqui, ó, carinha desumedecida, que a gente aprende no curso, lembra? Vem de fora para dentro e preenche toda a pálpebra com essa segunda cor, certo? Aí você vê se um tá parecido com o outro. Deixa eu pegar meu espelhinho aqui. Isso. E aí você vai esfumar. Eu tô fazendo ela com cinza, né? Um meio prata. Mas você pode fazer também com a cor que você quiser, tá? Lembrando que essa cor não pode ser muito escura, porque depois dela ainda vem mais duas cores. Agora eu vou marcar o meu côncavo com o pincel de côncavo, tá? Ele é mais achatadinho, ele é mais compridinho, como se fosse cônico assim. E eu vou marcar com o grafite, e aí você pode marcar com uma cor mais escura. Sempre tem que ser, na verdade, uma cor mais escura. Pode ser um marrom, pode ser um azul marinho. Você começa aqui, ó. Na verdade, você não enfia o pincel lá no buraquinho. Você vai começar aqui, ó, como se fosse a base do osso, tá vendo? Que é onde você vai marcar o côncavo. Porque muita gente pergunta, Carol, mas eu não tenho côncavo. Eu marco o côncavo e o côncavo não aparece. Porque, na verdade, o côncavo é um pouquinho acima, tá vendo? Ele vai funcionar aqui na pálpebra para levantar e criar um pouquinho de profundidade. Então, se você tem aquela pálpebra mais rasinha, tipo a das orientais, né, que não é só das orientais, você pode, o pessoal chama de gordinha, mas não é gordinha, é um tipo de pálpebra. Então, você vai marcar o seu côncavo, que isso vai criar a ilusão de profundidade, certo? E aí eu vou esfumar, olha que legal, tá? Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha sombra preta, ok? Pretinha, a mais escura, ainda com o mesmo pincel. Se você preferir, você também pode usar o pincel do côncavo. Às vezes eu uso um ou outro. Esse aqui é um pouquinho menor, então eu vou usá-lo. Então, a gente vai colocar aqui no cantinho, olha, e vai preencher o equivalente aqui como se fosse 1/3 da pálpebra, pegando toda essa região aqui da pálpebra móvel, tá bom? Então o preto vai ficar bem aqui nessa região da pálpebra móvel, ele não vai acima do côncavo e ele vai levantar o cantinho do olho. Deixa eu fazer aqui do outro lado. Não se preocupa tanto de ficar tão perfeito, porque depois você vai esfumar. E aí, ó, o segredo é você tipo ir depositando mesmo a sombra, ao invés de esfregar, porque quando você esfrega, acaba que ela cai, tá? Bom, então isso aqui já levantou o cantinho do olho. Aí você pode esfumar, né? Você pode deixar o tanto de preto que você quiser. Eu não vou deixar tão preto a minha, mas se você gostar mais preto, aí você pode marcar mais, tá? Então isso aqui, ó, que eu fiz, ele vai abrir, né? Vai levantar a minha pálpebra, vai puxar o meu olho como se fosse pra cá. E agora eu vou fazer o canto interno escuro. Isso aqui o pessoal até estranha muito quando eu faço no curso, porque não é tão comum a gente ver o canto externo escuro, né? Normalmente a gente vê o canto interno claro e o externo escuro. Isso porque normalmente as pessoas preferem abrir o olhar no canto interno, porque na verdade o escuro ele fecha, então é bom para quem tem, por exemplo, o olhinho separado, e preferem colocar o escuro aqui no canto. Eu vou até escurecer um pouquinho para levantar o cantinho do olho, tá? Pronto, ó. Então eu gosto bastante dessa maquiagem, porque ela tem, eu chamo ela de maquiagem raio-x, né? Que é como se fosse também o esfumado espelhado. Onde o olho é escuro, que é a bolinha, eu deixo ela clara no meio. E onde o olho é claro, que é o branquinho do olho, eu deixei ela mais escura. Então, na verdade, aqui eu criei todos os efeitos que eu podia pro meu olho. Eu levantei o côncavo, né? E eu levantei a pálpebra e dei profundidade, marcando o côncavo. Eu levantei o canto externo, puxando aqui. Eu juntei o canto interno, então, na verdade, o meu olho com essa maquiagem vai parecer bem maior, tá? E aí eu vou esfumar tudo isso. Lembrando que esfumar é só você suavizar as marcas, tá?
para não ficar muito marcado o encontro de uma sombra com a outra. E aí agora eu vou fazer o contorno do olho. Uma coisa importante no contorno eu vou fazer com sombra, tá? Usando o pincel chanfrado, com a própria sombra preta. Uma coisa importante então aqui no contorno é você fazer esse contorno começando mais fininho aqui no começo. Eu tô fazendo com chanfrado porque eu quero esse contorno mais marcante. Então eu tô usando a sombra preta, eu molhei um pouquinho o pincel para ele soltar um pouco mais do pigmento da sombra. Não tem problema se esse traço não ficar milimetricamente perfeito, porque na verdade eu vou dar uma esfumadinha nele, porque eu quero que ele fique mesmo um pouco mais esfumado do que marcado, tá? Então, e é importante que ele fique fininho no começo aqui, ó, e que ele vai engrossando no final. Por quê? Porque o nosso olho, na verdade, no final, ele acaba caindo. Então, quando você continua o delineador na mesma direção, o que acontece? Você acompanha o caidinho do olho. E quando você engrossa, que eu até brinco no curso com vocês, lembra que é o pré-gatinho, você já vai levantando. E aí você já puxa o gatinho, ó, geralmente eu puxo com outro pincel, mas eu vou puxar com esse aqui, ó, na parte de cima, para não ficar aquele gatinho caído. Então ele vai ficar um gatinho bem levantado. E aí você pode dar uma esfumada nesse contorno, pode usar o próprio pincel do côncavo, aquele com a pontinha. Eu tô usando um cotonete só pra gente ver como é que fica ele mais suave, ok? E aí agora com o mesmo pincel chanfrado, dei só uma secadinha nele aqui, eu vou pegar a sombra preta seca e eu vou delinear aqui no pezinho dos meus cílios, ó. Isso aqui que a gente faz na parte de baixo do olho, com a sombra, porque se você fizer com lápis derrete, vai aumentar o tamanho do olho. E aqui mais uma vez eu vou relembrar com vocês o que a gente falou no curso, que para o olho não ficar redondo, o que acontece? Você tem que fazer mais escuro, mais grosso no canto externo. Eu vou até emendar esse gatinho aqui, ó, para ele ficar bem marcadinho, ó. Então eu emendei, então ele tá mais grosso aqui no final, tá? E mais fininho na hora que eu chego aqui. E aí no caso eu juntei, eu fechei o contorno completo do meu olho, olha que lindo, porque ele fica um olhão, olha como aumenta bem, tá? E aí vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ó, então com o pincel já mais sequinho, para ficar um pouco mais esfumado, um pouco mais suave do que o de cima. É importante aqui você não puxar o olho, para você não pintar dentro, porque na verdade aqui dentro, na linha d'água, a gente vai colocar o lápis, né? Bom, então eu terminei o contorno, também na parte inferior, que já aumentou bastante o tamanho do olho. E agora eu vou voltar, vou falar um pouquinho agora sobre o branco na maquiagem. Eu fiz um olho preto, né, bem marcado, só tem o centrinho mais claro, que eu também vou iluminar com uma sombra mais branca, mas eu quero mostrar como que o branco, ele aumenta, né, ele tem esse efeito de ampliar, certo? A gente sabe que roupas brancas, tudo branco amplia o ambiente, se ele tiver branco ele vai ampliar. Então eu vou aplicar um lado aqui, o lápis bege, na verdade eu vou deixar essa maquiagem com preto, mas eu quero mostrar pra vocês como faz diferença a cor do lápis que você usa. Eu não uso branco por ele ser muito branco, então eu prefiro o bege, mas se você for mais branquinha ou quiser uma coisa assim que dê realmente mais contraste, aí você pode usar o branco. Mas olha que interessante, ó, se eu me afastar um pouquinho, acho que dá pra vocês verem, olha a diferença no tamanho do meu olho, tá? Então nesse caso o branco vai aumentar e o preto vai diminuir. Aqui não tem muito problema, o meu olho é pequeno, ou seja, eu diminuí por quê? Porque eu já aumentei bastante com o restante da maquiagem, tá? Então eu vou usar o preto, mas se você tiver o olho muito pequenininho ou quiser que ele fique maior, o lápis claro com a sombra mais escura por baixo é uma excelente opção, tá? E aí, agora eu vou colocar, na verdade é um brilho, ele é um glitter, esse aqui é da Quem Disse Berenice, ele é um branco luz, que eles chamam, acho que é branco luz, isso. Glitter solto, branco luz, isso mesmo, tá? Então mais uma vez o branco aqui na maquiagem. Então ele vai puxar um pouco pro furta-cor, um pouco pro prata, e para ele colar bem, eu vou colocar um pouquinho da cola dos cílios aqui nesse meinho, bem pouquinho mesmo, a colinha que você usa para os cílios, porque o que acontece? O pigmento ele gruda bem, o glitter
como ele é mais pesadinho um pouco do que o pigmento, muitas vezes ele não gruda e aí ele começa a cair, né? Então eu gosto de colocar essa colinha, olha que lindo, pra ele fixar mais a noite toda. Ó que lindo, né? E aí você pode fazer essa maquiagem, lembra que a gente fez no curso? Eu ensino ela com... Você pode escolher outras cores para pôr aqui no meio, né? Então você pode pôr dourado, você pode pôr um colorido. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no meu espelho. Aí você espalha bem. Terminado aqui, eu vou dar só uma finalizadinha com o preto, para voltar aqui bem, deixar o meio, que eu quero dar bastante contraste nessa maquiagem. É que eu tô bem longe ali do espelho, e aí eu não tô conseguindo enxergar tão bem, mas eu trouxe meu espelhinho aqui pra me dar uma ajudinha, tá? Então olha que legal esse brilho do glitter para uma festa, para um casamento, e ele com a cola, ele vai grudar então bem mais do que se você colocar ele soltinho, tá? E aí, depois do glitter eu vou pro meu Curvex, então eu vou colocar o Curvex nos cílios superiores, mais uma vez lembrando que o segredo do Curvex é você segurar, né, durante mais ou menos uns 10 segundos, para ele, como é que eu vou explicar? Para ele curvar, porque às vezes muita gente acha que ele não funciona, porque a pessoa só pega e solta, e na verdade você tem que pegar, soltar, pegar e segurar, tá? E aí eu vou usar a máscara de cílios, então vou aplicar aqui nos meus cílios superiores, vou aplicar um pouquinho nos inferiores. Se você tiver uma pele mais oleosa, cuidado com o preto no inferior, tá? Aplica só se for uma máscara à prova d'água, porque senão ao longo do dia ou ao longo da noite ela pode ir, vamos dizer assim, soltando e deixando uma olheirazinha embaixo do seu olho, tá? E agora eu vou colar os postiços, então eu já cortei, eu cortei aqui mais ou menos o equivalente a um quarto, eu cortei pouquinho pra ele ficar maior, você pode cortar na metade também, né? Raramente dá pra usar ele inteiro, porque normalmente ele inteiro incomoda, então você espera a colinha secar por uns 10 segundos e vem bem aqui por cima, ó, tá? Depois de passar a máscara, apoia e aí segura. Pode usar aquele pauzinho da colinha, se não tiver, ó, vem com o cabinho do seu pincel para ele ficar bem firmezinho, tá? E também sempre usar uma cola à prova d'água para não ter perigo de você, por exemplo, ir num casamento e ficar o olho marejado e aí os seus cílios caírem, tá? E então a cola sempre à prova d'água. Eu tô usando a Duo, essa que eu trouxe, eu já mostrei, mas eu adoro também a da Macrylan, eu amo, é a minha preferida. Eu uso muito as duas, é que essa aqui eu trouxe, e a cola se você não usa também, o que acontece? Ela seca, né? E também não pode deixá-la aberta, tá? Então eu vou colocar aqui o outro lado, vou dar uma sopradinha, ó, apoiou. Bom, e agora que eu terminei, que os cílios estão bem coladinhos, olha que lindo que fica esse olho. Você pode fazer com várias cores. Eu vou colocar um batom. Antigamente, uma história de que se o olho era muito, a boca tinha que sumir. E isso agora acabou. Então a tendência hoje é muito olho e muita boca. Então eu vou colocar hoje um violeta, que é o Heroin da MAC, que tá super em alta. Ele é um roxo bem legal. Se você se assustar com esse roxo, porque muita gente acha lindo, mas não consegue usar. Você pode comprar um roxo mais puxado para um rosa. Tem um que eu acho que é o 62 da Vult, que o pessoal gosta bastante quando eu mostro na aula, porque ele é um violeta, mas ele puxa um pouquinho mais pro rosa, então ele fica mais suave para quem não tá muito acostumada, né, com o roxão, tá? Bom, aí tá aí a minha maquiagem de hoje. Deixa eu levantar o cabelo pra gente poder ver bem. É uma maquiagem noite, então eu usei as técnicas do curso 2, resumindo, né? E bastante preto e glitter. E eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que a gente aproveitou aqui pra revisar. Quem fez o curso tem meu WhatsApp, pode entrar em contato. E quem não fez, pode deixar as dúvidas aqui no canal, que vai ser um prazer responder vocês, tá? Um beijo grande, andem sempre lindas e maquiadas.